Saudações, amados teófilos. Estou aqui para fazer a gravação de mais um vídeo. Eu sempre recomendo que vocês consigam conteúdo básico para tratar o assunto junto comigo. Esse vídeo, inclusive, que eu vou fazer agora é um assunto básico. Mas todo o meu livro, Um Mistério que Estivera Oculto dos Séculos, está... Tanto o livro está para download, quanto eu tenho a gravação de cada capítulo. Prefácio, introdução em todos os capítulos e o epílogo. Ao todo 28 vídeos. Então eu convido vocês, quem prefere ler, pode baixar o livro. Quem prefere ouvir, assista meus vídeos. Mas agora estou fazendo vídeos. Eu vou continuar fazendo indefinidamente vídeos que acrescentem sempre conhecimento bíblico. Eu quero dizer a vocês que eu comecei a ler a Bíblia com aproximadamente 14 anos de idade. Eu levei para ler ela toda até os meus 19 anos. Eu não conseguia ver, eu via uma contradição só. Muito contraditória eu achava a Bíblia. Eu achava ela muito contraditória. Eu dizia uma coisa aqui, daqui a pouco ela dizia ali, até que eu descobri. Aí o que aconteceu primeiramente comigo? Dos 19 anos aos 36, 37 anos, eu me dediquei a estudar seitas e religiões. Não defendo nenhuma delas. Eu achei muito importante ter o conhecimento delas. E elas trazem uma definição de Deus bem mais poderosa. O hinduísmo, por exemplo, trata o Criador como um ser infinito, acima de todas as coisas, acima do universo. E existe uma limitação do homem para interpretar Deus. E eu, quando foi pelos idos de 1994, eu voltei a ler a Bíblia. Só que eu comecei a perceber que eu estava achando ela contraditória porque eu lia ela contaminado pelo que eu ouvia em pregações. Então eu tentava ver nela, eu tentava procurar na Bíblia aquilo que eu ouvi de pregadores. E os pregadores ensinam, tudo bem, ter um aprendizado da Bíblia, seja ele de qual forma for, é importante. Mas o importante é que a gente vá aperfeiçoando a interpretação dela. Quando eu comecei a observar que o meu ouvido captou sobre a definição de Deus realmente está nas entrelinhas da Bíblia, conseguia ver a Bíblia como um livro autêntico. A diferença que existe, que eu percebo, é que os pregadores que estudam a Bíblia e tentam pregar, alguns por mera ignorância, mas outros porque não querem admitir a predestinação. Então eu aprendi, graças aos estudos de outras seitas e religiões, eu aprendi que nosso Deus, nosso Criador, que eu chamo de o Espírito de Jesus Cristo, porque eu não concebo a Trindade, eu concebo que as três manifestações do Pai, o Filho e o Espírito Santo são três manifestações de um único Deus, que eu chamo de o Espírito de Jesus Cristo. Eu
E comecei uma história, quem está me vendo pela primeira vez, está pegando o bonde andando, mas depois que eu li, que eu gravei todos os vídeos do meu livro, eu comecei a gravar vídeos avulsos e coloquei no outro site. O site que está o meu livro é escoladeteofilia.com. É o site que está o meu livro. Agora eu estou gravando para o site www.bibliadecifrada.com.br. Então, os vídeos da Escola de Teofilia é a leitura do meu livro. Escola de Teofilia apenas.com, não tem BR. E agora eu vou indefinidamente gravar vídeos, acrescentando sempre algum conhecimento. Então eu iniciei acompanhando o tempo, desde a criação do mundo, no capítulo 1 de Gênesis, depois a fundação do mundo, que ocorreu no segundo capítulo de Gênesis. Isso é o meu entendimento. Existem entendimentos diferentes. Não tenho nenhuma intenção de fundar uma religião, não, de forma alguma. Eu só quero prestar um serviço, que é falar a palavra de Deus da forma autêntica, como eu a interpreto. E eu tenho certeza que alguém vai perceber que eu realmente estou certo. Quem o Espírito de Jesus Cristo quiser que me entenda, vai entender. Eu não fico procurando audiência, eu não fico procurando inscrição no canal, eu não fico dizendo para marcar joinha, nem nada. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é fazer um trabalho de divulgação da minha interpretação da Bíblia. Então, eu como venho vindo, estou no Antigo Testamento, eu vim desde Adão, falei de toda a genealogia até chegar a Noé, depois até chegar a Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, e fui para o Egito, na minha acompanhamento da história pelo tempo. Só que eu estou dedicando esse vídeo a uma parada para refletir, porque eu já ouvi muita gente dizer que o cristianismo é uma crença sanguinária. Eu já ouvi pessoas dizerem que a Bíblia foi escrita por homens, realmente foi escrita por homens, mas existe uma prova de que ela é inspirada por Deus. E essa prova eu encontrei observando profecias que são feitas, e ao longo da leitura você vai vendo elas se cumprindo. Então eu estou aqui para falar para vocês que a Bíblia foi escrita na linguagem que era acessível ao povo da época. Então ela é circunstancial, mas ela não, no começo, ela não transmite a real grandeza do nosso Criador. Então eu comecei a prestar atenção mais nos últimos capítulos e li a Bíblia mais umas 5 vezes e fui reunindo. Eu fiz um trabalho essa semana que foi reunir versículos, reunir passagens bíblicas que comprovam a predestinação e a onipotência, onipresença, onisciência do Espírito de Jesus Cristo. Olha, são passagens muitas. A maioria delas é evitada pelos pregadores, ou por não saber explicá-las, ou por mero casuísmo. Porque se a predestinação for bem aceita, a pessoa vai ver que ela não tem que seguir nenhuma liderança do mundo. O único líder da Igreja de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo.
E a gente atinge a iluminação quando a gente faz o contato consciente com ele. Meu livro detalha isso, vem trazendo a explicação detalhadamente. Mas uma coisa que me preocupa é que nessa história que eu estou contando, existe muito genocídio. Tem gente que diz que Deus é genocida. Não é bem assim. Não é, a coisa não é por aí. Os motivos que o Espírito de Jesus Cristo fez o dilúvio, promoveu o dilúvio, são motivos que só ele sabe. Tem uma passagem que eu vou mostrar as passagens, espero que esse vídeo dê para mostrar essas passagens que muitos dos senhores não tiveram oportunidade nem sequer de ouvir. Então confiram na Bíblia de vocês, procurem fazer uma leitura completa da Bíblia. Não precisa ser na ordem. Leia primeiro o Novo Testamento, depois leia o Velho. Só entenda uma coisa, um entendimento da Bíblia no começo dela, que é o Novo Testamento, o Velho Testamento, perdão, o Antigo Testamento, ele é escrito por judeus, pelo povo hebreu, que depois do exílio de Babilônia veio a se chamar judeus. E essa conotação, Deus, o Espírito de Jesus Cristo, depois que Moisés subiu no monte, ele ameaça abandonar o povo. Tudo isso é história para o povo acreditar. Mas, na verdade, a história toda já está escrita. Então, não há esse risco de Deus abandonar a sua obra. Ele jamais abandonará. E eu vou tentar passar os versículos. Vamos começar. Primeiro, eu quero dizer para os amados teófilos que anjos não são criaturas de Deus. Anjos do Senhor, quando se fala anjos de Deus, anjos do Senhor, ou anjo de Deus, anjo do Senhor, é apenas uma manifestação da onipresença. Deus é tão imenso, ele é tão infinito, que ele pode conversar, ele pode fazer uma aparição para alguém aqui no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. Então ele aparece em forma de anjo e é uma manifestação dele, não é criatura dele. O único que a gente pode atribuir como criaturas é quando anjos também tem o sinônimo, é sinônimo da palavra espírito. Aí nós diríamos que ele criou anjos, que são os nossos espíritos que foram criados no sexto dia da criação. No sexto dia da criação, ele cria nossos espíritos. Eu, ao ler as passagens aqui, eu vou explicando. Então, anjos podem ser espíritos se formos nós, os escolhidos e predestinados, desde antes da fundação do mundo. Então, há uma passagem, existem várias, mas eu peguei uma passagem que mostra, que comprova isso que eu estou falando. Isso aí foi em Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 4. Isso aí aconteceu com Moisés. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça seria matagal. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava, aí já é o anjo, agora é o Senhor. Então, já viu que é a mesma pessoa. O anjo é a manifestação do Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então isso está em Êxodo capítulo 3, versículos 2 e 4. Existem mais passagens. No meu livro eu coloco várias outras passagens que comprovam isso que está sendo comprovado nessa simples passagem. Agora eu vou prosseguir
para mostrar a grandeza. Então, eu vou ler um trecho de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas coisas, nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Desde antes da fundação do mundo, tudo está feito. Daqui a pouco vai ter passagens que vai mostrar isso. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Aí ele reitera: Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está reservado para a descendência de Caim. No meu livro eu explico direito, existe também nos vídeos avulsos, lá no meu site Bíblia Decifrada, eu falo sobre a descendência de Caim. A descendência de Caim não vai ter vida eterna. São os que têm a genética de Caim. Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 8. Nota: o amado Teófilo não deve entender que este grupo relacionado no último versículo seja para nos advertir da possibilidade de estarmos dentre eles, mas é para que nos regozijemos, pois ficaremos livres deles. Não é para nos assustar, e sim para exultarmos, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo, os predestinados, os escolhidos, regozijo. Eu acrescentei predestinados e escolhidos. São aqueles que tiveram o seu espírito criado no sexto dia da criação. Então, isso está no livro do profeta Isaías, capítulos 65, versículos 17 e 18. Agora nós vamos à plenitude dos desígnios. Vamos observar, então. Também, essa passagem também é tirada de Apocalipse. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Gente, essa visualização de 4 seres viventes, 7 espíritos, é uma forma de definir a grandeza do nosso Criador. Não é que esses seres viventes sejam seres individuais, mas fazem parte da demonstração de sua manifestação. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, o corpo glorificado de Jesus Cristo, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que representa a onipotência, bem com 7 olhos, onisciência, que são os 7 espíritos, onipresença, de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. No hebraico, amém quer dizer, é uma forma bem forte de se dizer que é a vontade do Senhor, ou seja, seja feita a sua vontade. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, esse Cordeiro e o que está sentado no trono são a mesma pessoa. Só que, como eles têm a capacidade de ter várias manifestações, então nós temos aí a visão do apóstolo João em Apocalipse capítulo 5, versículos do 6 ao 14. A gente vê ele tendo a visão da glória de Deus através dessas figuras que se apresentam. Então, vamos às revelações. Então, em Deuteronômio 29, capítulo 29 e versículo 29, a mesma coisa. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então, observem que o Senhor, nosso Deus e Criador, o Espírito de Jesus Cristo, ele, ao criar, ele já criou tudo, tudo já está feito. Nós estamos no meio do processo da criação. Só na nossa ressurreição é que estará completa a nossa criação. Lá nós seremos perfeitos. Agora nós não somos perfeitos porque nós temos uma coisa chamada ego que nos atrapalha. Bom, isso no meu livro eu explico com mais riqueza de detalhes. Bom, vamos falar dos 7 espíritos. Os 7 espíritos, o número 7, não, no povo ali da região do Oriente Médio, não é só os semitas, não é só os judeus, é mais os semitas em geral, que traduzem o número 7 para uma forma de abrangência total ou infinita. Então, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, que simboliza a onipresença do Espírito de Jesus Cristo, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre a terra, de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocar. Detalhe, esse número 7 aí significa infinitude.
na verdade, não seria um numeral 7, não seria o algarismo 7. Ele está querendo dizer que é a onipresença do Espírito de Jesus Cristo. Ao ele falar 7, ele está englobando a toda a terra, a manifestação para todos nós. Quem ver, verá. Seremos dois, nós que vamos ver. Quem tem ouvidos, ouça. Assim diz o Senhor. Então, vamos prosseguir. Onisciência. Então, eu falei para vocês que o número 7 representa infinitude. E o prefixo oni também tem a mesma finalidade. Onisciência, um exemplo. Onis quer dizer, eu estudei eletrônica e existia a chamada antena omnidirecional. Omnidirecional porque transmitia em todas as direções. Todas. Então, omni tem alguma coisa a ver com a plenitude, com o infinito. Então, onisciência seria o conhecimento de todas as coisas. Para Deus, nada. Para o Espírito de Jesus Cristo, nada é surpresa. Não foi surpresa para eles que Eva deixasse o seu ego a enganar, a seduzir e a consumir o fruto da árvore do bem e do mal. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que Caim ia matar Abel, só que naquela época se escrevia de uma maneira que as pessoas pudessem entender, porque elas não entendiam nada de uma forma transcendente. Uma coisa eu posso dizer para vocês, o apóstolo Paulo disse: examinai tudo e retende o que é bom. Eu, como estudei as religiões orientais, elas falam muito sobre essa visão, uma visão portentosa, infinita. Infelizmente, a cristandade de hoje vê um Deus muito limitado. Um Deus que depende, que implora que você o aceite. Você tem que aceitar Jesus. Aceitar. Que é isso? Eu posso confessar Jesus, ou seja, eu posso descobrir que Jesus Cristo vive em mim. Isso eu posso. Descobrindo isso, eu vou passar a viver uma vida iluminada. Nós temos um homem que teve uma vida iluminada, São Paulo, que era iluminado, mas ele sofreu muito. Mas ele aprendeu a passar pelos sofrimentos. E a gente vai ver uma passagem logo à frente. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, que é o corpo glorificado de Jesus Cristo, tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que seria a onipotência, bem como 7 olhos, que seria a onisciência, que são os 7 espíritos, que seria a onipresença de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra
e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse 5, versículos do 6 ao 14. Essa passagem está se entrelaçando com outra passagem, por isso vocês estão tendo a sensação de que eu estou repetindo, mas isso foi até proposital. Agora vamos ouvir aqui a visão do Espírito de Jesus Cristo, nosso Criador, sobre as obras da criação. Obras estão concluídas. A criação já para o Espírito de Jesus Cristo, ela já se completou. Ele já está lá na frente, depois do juízo final, e já está conosco lá. Essa transcendência é que é assim, difícil de se conceber. Mas eu estou vivendo em carne, passando por todas, fazendo coisas erradas, aprendendo, cometendo erros, acertos e vivendo, sendo preparado para a restauração do paraíso. Porque aquele paraíso que foi fechado por causa da queda do homem, ele vai ser restaurado. E contra quem jurou que não entraria, agora a passagem que eu vou falar do Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 17 ao capítulo 4, versículo 4. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, porquanto que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Parecer. O escolhido e predestinado tem a vida eterna. Porque se ele não crê hoje, ele um dia, uma hora, vai crer em Jesus Cristo. Porque a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ele está se referindo aí a uma parcela dos judeus da época que não seguiram a Jesus Cristo. Visto não ser acompanhado pela fé naqueles a que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Isso é um antropomorfismo, porque Deus é um ser infinito, infinitamente poderoso, ele não se cansa. Mas, como eu disse, para o entendimento, essa passagem ela é uma citação de versículos do Antigo Testamento. Então, é usada uma linguagem que a pessoa não precisa ter uma profundeza de transcendência para poder entender. Então, é por isso que é feito desta forma. A Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 3, bom, já falei, deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Estamos com 33 minutos, não li nem a metade. Acho que vou ter que fazer 2 vídeos. Tudo posso. Aqui é a passagem da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente pensa que essa fortaleza seria um poder mágico de resolver problemas. Não, não é isso. Tudo posso é suportar, tudo posso suportar. Ele suportou fome, ele suportou perseguição, ele suportou cadeias.
Então vamos lá, Deus é fiel. Isso aqui me faz lembrar uma vez, eu peguei um táxi em São Paulo, estava indo para o aeroporto de Congonhas, eu trabalho, eu sou aposentado, sou técnico de manutenção aeronáutica aposentado. Então por isso eu vivia muito em aeroportos. Deus é fiel. O motorista de táxi parecia uma pessoa que estava amargurada, dirigindo, e eu estava sentado ao lado dele. Ele chegou e disse assim: Deus é fiel a quem? Eu me lembro que naquela época eu não estava preparado para responder a ele. Eu estudei muito depois disso e eu tenho uma coisa que a próxima pessoa que me fizer essa pergunta eu tenho resposta. Deus é fiel aos desígnios, aos seus desígnios, que são imutáveis. Inclusive o nome desse vídeo vai ser O Desígnio. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, detalhe, a lei de Moisés dizia que não se podia adorar se não fosse o único Deus. Então Jesus Cristo é Deus, porque ele foi adorado. Ele se permitiu ser adorado. Pediu, aí a mãe a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Pediu-lhe que queres? Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber, que seria o seu sofrimento e morte? Respondeu, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O Pai dele seria o próprio Espírito dele. Está preparado. O que foi feito já está feito, não pode ser desfeito. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 23. As aflições. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33. Bom, já falei para vocês que alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e na cidade de Alexandria, os 70 tradutores judeus, ainda Jesus Cristo não havia nascido ainda, traduziram para o grego koiné, para que os habitantes judeus de cidades que se falavam grego pudessem ler o Antigo Testamento. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, versículos do 12 ao 17. Eu estou sentindo aqui que há a necessidade de orientar vocês a lerem o meu livro ou assistirem os vídeos do escola de teofilia.com, porque realmente eu sinto a necessidade de dar pormenores. E pormenores foram dados em 28 capítulos. Então, para o entendimento, eu espero que esteja sendo útil, mas existe muito pormenor que precisaria ser acrescentado. Eu não vou conseguir ler, eu acredito que eu não vou conseguir ler todas as passagens,
profecias cumpridas. Isso aí é uma coisa que autentica a Bíblia. Isso aí foi Isaías. Essas são várias profecias de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. E lá ele preveu. Isaías preveu também coisas, outras, mas que comprovam a sua autenticidade, a autenticidade do seu livro. É o livro que mais profecias tem para você confirmar a autenticidade da Bíblia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aí, agora vamos a outra passagem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4. São Mateus, no seu evangelho, repete essa passagem do Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. No hebraico, trazendo do hebraico, seria Deus conosco. Por isso, o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá. Isso aqui já é uma outra passagem, tá? Por isso, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala. Eis-me aqui, que formosos são os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Profeta Isaías, capítulo 52, versículos 6 e 7. Uma outra coisa muito importante é tentar entender a Bíblia com a mente do Senhor. Nós estamos evoluindo, a mente da humanidade tem se evoluído, tem chegado à capacidade até... Eu tenho tido comprovações até da ciência que eu tenho colocado em explicações da interpretação bíblica. Me acompanhe, eu vejo meus vídeos que vocês vão poder observar isso. Porque os meus pensamentos... Isso aí é o profeta Isaías, capítulo 55, versículo do 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. E os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o nosso Criador, o Espírito de Jesus Cristo, ele é um designador, ele designou a história de nossas vidas. Isso vai ser mostrado mais à frente. Mais uma olhadinha no tempo. Está quase esgotando. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obras de suas mãos, nem atentará para os que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares dos incensos. Profeta Isaías, capítulo 17, versículos 7 e 8. Aí já estamos no meio da história. A Bíblia, a história bíblica começa no ano 4600 a.C., quando Adão foi criado. Isso aqui já está há 700 anos antes de Cristo, quer dizer, está no meio da história. E seria, no caso, a lei de Moisés, ela prescreveu muitos rituais. Esses rituais vão ser, mais tarde, quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou mostrar que esses rituais foram abolidos. Lá existe a comprovação disso. Então, naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obras de suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso.
Agora vamos ao profeta Isaías 54, versículos 16 e 17. Eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo e produz arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Profeta Isaías 54, versículos 16 e 17. Bom, os 45 minutos que eu me determinei já venceram. Mas eu vou ler mais essa última passagem de Isaías e na próxima gravação eu continuo a ler as passagens seguintes. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Profeta Isaías 42, versículos 6 e 7. Isso aí é uma previsão, é uma profecia que declara que existiria um apóstolo de Jesus Cristo que levaria a palavra de Deus aos gentios. Porque Jesus cumpriu a lei de Moisés. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Ele seguiu toda a lei de Moisés. Mas depois ele designou o apóstolo São Paulo para que levasse para os gentios. Bom, vamos então eu vou falar para vocês, se for possível. Eu estou gravando numa sexta-feira, dia 25 de 10 de 2019, às 23 horas e 36 minutos. Esse vídeo só deverá estar disponível por volta da manhã do sábado. Eu vou tentar ver se eu consigo gravar no sábado à noite para que vocês possam continuar assistindo no domingo de manhã o restante que falta disso. Esse vídeo vai estar, o entendimento dele vai ser necessário que se acople para que eu possa fazer todas as leituras que eu tenho para fazer. Então, eu vou dar por encerrado, por interrompido aqui. Então, esse vídeo vai se chamar Os Desígnios, ou O Desígnio, o singular é mais caracterizado. O Desígnio é o nome desse vídeo. Esse vai ser o parte 1 e amanhã, sábado à noite, eu vou gravar a parte 2. Então, saudações, amados teófilos, e até amanhã. Se vocês verem esse vídeo no sábado, eu espero que no domingo de manhã vocês tenham ele disponível, tem uma continuação disponível para vocês assistirem. Então, saudações, e não posso dizer boa tarde, boa noite, porque esse vídeo não está ao vivo. Então, saudações.